achei que tava muito estranho. Tem vaga. Dona Ramon vai dar uma pesquisada para saber, né, o que exatamente esse lugar. Estou baixando do além as informações. Da nuvem, dos céus aí. Exatamente. Pra quê? Então isso aqui faz parte daquele complexo que a gente lá também do outro lado. Então é interessante saber que isso aqui foi enterrado. E o mais interessante ainda é pensar, por quê? Acho que a gente é meio doidinho, né, amor? Que a gente olha pro cemitério e fala, olha, tem cemitério, mesmo tendo um templo megalítico aqui do lado, a gente, a porosidade, a fragmentabilidade dessas câmeras aqui é muito grande. É bem geométrico. Pensei em te dizer, nunca vou. Destino está à esquerda. Uau! Mas parece que tá fechado. Sim. Mas tá dizendo ali até às 18. Ah, mas aí tem uma informação adicional. Segunda, Sundays. Domingo. É domingo. Olha, eu sei que Sunday é domingo. É. Mas Até às 18, falta uma hora ainda, vamos dar uma olhada. Parece que é pelo outro lado. Então vamos para o outro lado, já que esse lado está fechado. Por isso que eu achei que estava muito estranho. Tem vaga. Do you know if the correct entrance is here? Thank you. Pelo visto aqui é a entrada. Thank you, sir. Hello. Melanie Walk. Whitfield, come because my cache is closed. It's okay? Thank you. Uma das principais coisas que a gente precisa olhar para as pessoas é o olhar delas, tá? O olhar das pessoas quando você quer atender bem, quando você quer ajudar, fala tudo. E quando você chega num lugar e alguém te olha e a pessoa olha pra você do tipo, oi, e aí, tudo bem? Foda, brother. Eu vou usar essa palavra mesmo porque a gente tem que atender bem as pessoas. Isso tem que ser uma prática, a gente tem que fazer isso sempre. São humanos atendendo humanos, não importa o que é, se é brasileiro, português, não importa. Então quando você chega em algum lugar, as pessoas têm que sorrir. E você sorri com os olhos, você sorri de fato com a face de forma ampla. Enfim, fica essa mensagem. Não sei se deu pra pegar, mas possivelmente eu corto. Vamos então por essa rota aqui. E o valor do ingresso é igual, tanto para brasileiros quanto para alienígenas. Então vamos pagar, sorrir. Exato. E atender bem, né? Olhar com cara de bunda. Agora a Ramon vai dar uma pesquisada para saber, né, o que exatamente esse lugar. Bonito é. Tem aquela tenda para proteger sobre as relações climáticas, né? E aí, Ramon? Estou baixando do além as informações. Da nuvem, dos céus aí. Exatamente, a direção apontada foi correta. Estou baixando aqui da nuvem as informações para poder apresentar para vocês. Lá ao fundo a gente ouve alguém que está se divertindo, né? Domingão, a gente não está tão longe da praia assim. Esse é realmente maior do que o outro que a gente viu, mas o acesso é bem mais limitado, fica aqui numa região mais urbana. Eu não sei se é maior ou porque o nosso plano de visão é como se a gente estivesse observando uma maquete, né? É verdade. Aí não tem, nessa perspectiva não tem
Não sei, só se os dados dos céus, da nuvem, nos disser ao contrário. O que a gente tem aqui é exatamente que esses templos são de fato um importante complexo de templos megalíticos localizados aqui em Malta. Consistem essencialmente em um complexo de 4 templos separados que foram construídos entre 3.600 e 2.500 anos antes de Cristo durante o período Taksim da pré-história. Então isso aqui faz parte daquele complexo de templos que a gente viu lá também do outro lado. E pelo visto também preserva a estrutura. Tem como a gente descer, ó. Tem como a gente acessar. Tá vendo aqui? Sim. Tem aquele esquema do equinócio. Provavelmente, pela estrutura que a gente tá vendo aqui, uma probabilidade bem alta. Então vamos fazer o giro? Vamos sim. Fala aqui exatamente que esses templos também foram descobertos em 1914 pelo agricultor local, por um agricultor local, enquanto arava os seus campos. E isso aqui estava embaixo da terra. As escavações, então, posteriormente foram realizadas pelo arqueólogo Themistokos Zamidis, se esse é o jeito certo de pronunciar o nome dele. Então é interessante saber que isso aqui foi enterrado. E o mais interessante ainda é pensar, por que enterrado? Será que enterrado propositalmente ou por uma ação do tempo, da natureza? Algo bem interessante. Esses templos aqui eles são famosos também por esculturas de pedras intrincadas que incluem representações de animais, como por exemplo os bois, porcos ou figuras femininas que são pensadas para serem as tais deidades da felicidade. Por isso eu comprei aquela microescultura para a gente ter como uma representação em memória daquilo. Deidades, divindades ou lendas? Deidade em si tem a sua própria etimologia, mas aí você pode classificar de forma correlata em ambos os casos. Alguém já separou aqui um varalzinho? Olha, pessoal, tem um cemitério ao lado. Eu acho que a gente é meio doidinho, né, amor? Que a gente olha pro cemitério e fala, olha, tem um cemitério. Mesmo tendo um templo megalítico aqui do lado, a gente se interessa. Não, mas tem meio que tudo a ver, né? Sim, tem a ver e intriga, principalmente a relação temporal, cronológica entre a construção do cemitério e do templo, porque se houver algum tipo de correlacionalidade, era um templo religioso e também fúnebre. Aí essa questão, ó, de ter em destaque a sobrenome, né? Nome de família, tanto nas casas, ó, como nas lápides. Legal isso. E em relação, por exemplo, à arte e escultura, esses templos são famosos por esculturas específicas dessas tais pedras intricadas. Olha lá as pedras das bolinhas. Em relação à estrutura e disposição, esses 4 templos, incluindo esse aqui que a gente está, são realmente uma disposição complexa com vários átrios, câmaras e passagens, tanto entre eles como internamente dentro deles. A disposição desses templos sugere que eles foram usados para rituais prioritariamente religiosos e não só fúnebres, talvez como a gente tenha pensado hipoteticamente. Eu nem vou tirar o sapato porque é uma pista normal, né? Um acesso normal. Não tem nada de histórico, energético. É interessante também falar que houve todo um processo de restauro. Esses templos aqui passaram por extensos trabalhos e a conservação foi realizada nos últimos anos com bastante afinco, incluindo a instalação de tendas protetoras, que são essas tendas que a gente tem aqui, para proteger do sol, da chuva, do vento e diversos elementos relacionados a intempéries que podem prejudicar a manutenção disso no templo. Até porque se a gente der uma olhada, ó, vida, a porosidade, a fragmentabilidade dessas pedras aqui é muito grande. Então, chovendo, ventando e com sol, isso aqui com certeza se destrói muito rapidamente. Tem uma mistura, né, de placa de concreto atual e... Eu acho que não, sabia? Eu acho que ali a própria pedra limestone que eles usam, só que num formato diferente. E a questão das cores é exatamente o qual ela tem materiais adicionados, como por exemplo o material orgânico. E a gente vê isso claramente ali, ó. Onde há um pouco mais de degradação, ela parece um pouco mais clara. Interessante mesmo é ver isso aqui no centro da cidade.
Olha. E no outro vídeo a gente havia comentado sobre os furinhos, sejam eles furos ornamentais ou furos de estrutura. Pelo visto aqui, por exemplo, esses furos que a gente consegue olhar aqui e observar são furos de estrutura. Talvez para movimentar essas pedras, afinal são blocos de toneladas, assim como os furos que podem ser realmente alguma ação simplória de algum tipo de inseto que faça aqueles furinhos ou alguma coisa relacionada ao ornamento. Cômodos. Sim, parecem. E tudo é suposição. A gente imagina que cada um desses ambientes aqui represente uma sala, um cômodo próprio, mas tudo uma mera suposição. Saber exatamente o que era, para que servia, a gente apenas pressupõe. Se bem que alguns elementos coincidentes em relação a posições, relações astronômicas, induzem para que a gente pense, mas a certeza é um pouco mais difícil. Essas estruturas aqui dessa empresa, a IS Technology, por exemplo, pelo visto, são soluções para controle de climatização, energia, iluminação, velocidade do vento. Então nada mais é do que uma máquina para poder monitorar diversos aspectos e talvez prevenir alguma tomada de decisão anterior a algum risco mais iminente aqui à estrutura. Pelo visto. O quê? Esse vaso foi encontrado e restaurado. É, perfeito. A gente vê que ele já está ali até um pouco sujo para representar um pouco melhor, mas a foto que a gente tem aqui demonstra que ele foi encontrado. E a arte de manufatura, para já trazer a possibilidade de construção assim, pressupõe-se ser algo até mais recente do que a própria construção aqui dos tempos megalíticos. Parece até aqueles suportes que tem no Brasil de colocar água dentro. As moringuinhas. As moringuinhas para Verdade, tomar água né? fresquinha. Verdade. Veja uma tecnologia tão simplória como a moringa praticamente sendo um refrigerador automático. Parece até um bercinho. Aqui a gente vê uma estrutura bem singular em relação às outras, né? Daqui também. É interessante que parece que especificamente aquilo ali ou é muito recente ou foi feito em algum material distinto. Talvez aquela pedra que não esquenta que a gente sentou lá em Blue Grotto é um tipo de pedra certamente distinto, talvez trazido para cá. Que ele também parece um cesto, ó. O interessante é corroborar com as teorias conspiratórias de que aquilo seria um cesto para gigantes, afinal é realmente bem grande. Tanto aquele como esse aqui, ó. Gigantes ou jogar feno e deixar um lugar assim bem aconchegante para um bebê, por exemplo. Sim, uma manjedoura, não é? Aqui infelizmente eles estão fazendo alguns trabalhos, a gente não pode avançar, mas olha a... E aqui parece um vaso, Relação. não parece? De forma número 2, com um buraco. Acho pouco provável, porque depois alguém ia ter que meter a mão ali dentro, era se melhor fazer fizesse que um nem buracão? antigamente. Aí sim, como aquele ali é um buraco raso, eu acredito Será que é pouco. raso? É raso. Senão eu ia falar, uau, o pessoal pensou em tudo. Eles realmente pensaram em muita coisa. A gente vê, por exemplo, que durante as escavações desses templos, os arqueólogos descobriram que algumas das pedras usadas para construir o templo de Taksim foram recicladas de templos mais antigos que existiam no mesmo local. Isso sugere que a cultura que construiu os templos evoluiu e mudou ao longo do tempo. Então isso aqui pode ter tido até um outro formato E a anterior a altura das esse. pessoas também. É muito impressionante essa questão de distinção das alturas em relação à altura média que a gente tem hoje do ser humano. E uma porta desse tamanho que praticamente só daria para passar uma criança hoje em dia. Ou eu. Abaixadinho. Não muito, hein? Acho que de joelho vai.
E é interessante que esse templo especificamente parece ter exatamente essa conotação de distinção de tamanhos. Afinal, aquele pórtico é bem menor do que os pórticos que a gente viu anteriormente, tanto aqui como em outros lugares. Talvez uma representação menor Aqui já para parece um crianças. púlpito, né? Aqui já parece um púlpito. Algo que me intriga por ser engenheiro é a capacidade de representação geométrica de algum desses objetos. Esses são tronos, são de linhagens diferentes. Porque aqui é um tipo de desenho e ali é outro. Exato. E algo que eu achei bem interessante é que esse aqui talvez seja um dos lugares mais representativos e mais bem preservados. A gente consegue ver aqui embaixo a estrutura de desenhos cunhados na pedra e especificamente esse desenho que representa aqui uma figura baseada em deidade da fertilidade e que a gente pode ver nesse momento somente metade dela. Talvez a outra metade tenha sido cortada durante as próprias escavações em si. E esses templos aqui realmente são bem famosos por essas representações de estátuas e figuras femininas que são frequentemente interpretadas como as tais deusas ou deidades da fertilidade, como eu havia dito. Isso é uma interpretação muito comum em culturas antigas para figuras femininas com características exageradas, vou usar essa palavra aqui. As mais notáveis dessas estátuas de Taksin é a chamada estátua gorda ou deusa da fertilidade, possivelmente essa que a gente está vendo aqui. É uma estátua feita de calcário que retrata a figura feminina de proporções exageradas, com quadris largos e seios salientes. Essas características frequentemente são associadas à maternidade e à fertilidade. Essa figura também tem os braços dobrados em um ângulo, figurando o que parece ser uma saia ou um tecido de estrutura do quadril. Em relação ainda a essas estátuas, é importante destacar, no entanto, que essa interpretação, mesmo sendo comum, ainda há muito debate entre os teólogos, ainda há muito debate entre os arqueólogos sobre o significado exato dessas estátuas. Alguns argumentam que elas podem ter sido usadas em rituais de culto à fertilidade, enquanto outros sugerem que elas poderiam ter desempenhado um papel na sociedade como símbolos de status e poder. A verdade é que, sem registros escritos ou outros tipos de evidências diretas, é impossível ter certeza do significado exato dessas estátuas. Um poço? Provavelmente, né? Até como a gente viu que era bem úmido, a probabilidade de ter um solo com bastante disponibilidade de água é realmente algo real. A gente vê algo que representa provavelmente sim um poço. Olha como de fora é bonito, eu não tinha feito essa análise, essa observação. É bem geométrico, bem formadinho e ainda que para a engenharia hoje já não seja tão difícil fazer essa linearidade, não hoje, mas hoje representando aquele tempo, ver algo assim é um tipo de capacidade que, se tivesse sido desenvolvido de forma um pouco mais célere, a engenharia à época teria tido resultados ainda melhores. Olha a capacidade, praticamente 90 graus certinho aqui, ó. E se fosse um lugar de dar à luz, precisaria de água, né? Sim. E assim, mais espiritual ainda, ter um cemitério ao lado de onde acontecem os nascimentos, né? Podendo representar exatamente o ciclo de início, meio e fim. Ou pelo menos as duas pontas. 16/7/2023, então deixando aqui os nossos nomes: Ramon mais Maria. País Brasil com S e Memórias Gold. Eu não sei o que escrever em Remarks. Coloca o sobrenome. Não. Memórias. Não lembro o que significa. Vou botar a bandeirinha do Brasil.